Assista agora. Programa Silvia Vicentini, sua revista eletrônica. Programa começando, dessa vez com muita coisa legal para você, como sempre, procurando desvendar todas as curiosidades que você está esperando na sua casa. Fomos um jantar árabe lá no Alves Hotel com a presença do cantor evangélico Luiz Carlos Clay e também vamos debater nesse programa um assunto que está preocupando muita gente, que é a depressão, essa doença que todo mundo pensa que é uma brincadeira, que é uma frescura, mas é uma doença e muito séria. E para isso a gente foi falar com a doutora Kátia Burle Guimarães, psiquiatra em Marília, que falou pra gente e desvendou todo esse mistério da depressão. Se liga que o programa está começando. O programa dessa semana vai debater um assunto, ou melhor, uma doença. Muita gente acredita que não é doença, tem gente até que fala que é frescura, mas é a depressão que já acomete milhares de brasileiros, milhares de pessoas em todo o mundo. Existem países que é mais de 15%, chega quase a 15% o número de população acometido por essa doença. E para falar com a gente sobre isso, falar sobre a depressão, sobre bipolares, pessoas bipolares, a gente veio conversar com a psiquiatra Kátia Burle Guimarães, mais de 25 anos já de profissão, de atividade em Marília, e vai estar explicando para a gente e tentando, vamos dizer assim, desvendar o que vem ser a depressão, né? Porque a maioria não considera a depressão uma doença. Acha que é mimo, é frescura, tá com depressão, vai dormir, vai pescar. Tudo bem, Kátia? Tudo bom, Silvia. Prazer em revê-la, né? O prazer em revê-la há muito tempo. Vamos falar da depressão. A depressão hoje é uma doença preocupante? Então, a depressão, como você estava dizendo antes, é uma doença, né? E ela existe de diferentes maneiras e hoje no mundo a Organização Mundial de Saúde ela mostra que as doenças mais incapacitantes que estão em primeiro lugar, elas são relacionadas à cardiologia, são coronariopatias, cardiopatias e em segundo lugar a doença mais limitante é a depressão, com uma estimativa de que a partir de 2020 a depressão ocupe o primeiro lugar. Então, é uma doença que requer cuidados, ela tem critérios diagnósticos e a pessoa precisa saber como desconfiar, como perceber para poder buscar ajuda, né, para buscar tratamento. Então, o recente caso que comoveu o Brasil, muita gente viu, circulou nas redes sociais, é o caso do padre Marcelo Rossi. Ele teve até uma entrevista na revista Veja com ele, né? Ele tinha, o sonho dele era conhecer o Papa pessoalmente, cantar para o Papa. E me parece, ele comentando tudo na entrevista, que no dia aconteceu, não sei o que aconteceu, ele não conseguiu se aproximar do Papa. E isso deixou ele num estado muito assim depressivo, e ele entrou numa depressão profunda. Ele perdeu o caso dele, todo mundo conferiu nas redes sociais, agora parece que já está em recuperação, mas ele parecia um anoréxico, ele emagreceu muito, ele ficou muito, vamos dizer assim, praticamente definhando. E quem conhece o padre Marcelo ficou muito chocado com o caso dele. A depressão, então, ela chega num momento, a pessoa tem aquele momento que ela realmente não quer mais viver, Kátia? Tem. Então, especificamente em relação ao padre Marcelo, óbvio que eu não vou comentar, até porque
seria antiético da minha parte, né? Acho que só as informações que constam aí na mídia. Mas quando a gente fala de uma pessoa e não depende de cor, raça, de profissão, de condição socioeconômica, de religião, quando a gente fala de alguém portador de um transtorno depressivo, nós estamos falando de uma pessoa que tem vários sinais e sintomas. Você comentou alguns, né? Então, primeira coisa que tem que ficar claro é que a gente não pode vincular, puxa, mas um padre, né? Como é que um padre fica deprimido? É falta de fé? Porque é muito comum a gente ouvir isso. Por exemplo, às vezes de algum parente falar assim, fulano não tem fé, ou então falta pegar na enxada, coisas assim muito desagradáveis de serem ouvidas por uma pessoa que está apresentando sinais e sintomas de um transtorno depressivo. Muito triste, porque não tem nada a ver com essas coisas. É uma doença já descrita desde a época de Hipócrates, isso não é novo. A depressão, ela cursa com alguns critérios diagnósticos, né? Então, como eu disse antes, depende se você tem um transtorno depressivo, se você tem um episódio depressivo, mas nos quadros depressivos clássicos você tem perda de apetite, daí o emagrecimento, perda do interesse para as atividades da vida diária, alteração do sono, geralmente uma dificuldade para dormir, um sono entrecortado, e uma perda da libido, diminuição da libido. Então, esse é a condição clínica clássica, onde você tem a perda de todas essas funções. E, claro, você tem uma perda cognitiva também. Então, é comum aquela pessoa que vai muito bem no trabalho, brilhante, ou um jovem estudando, um adolescente, uma criança, vai muito bem na escola e, de repente, começa a ter uma queda no rendimento escolar. Ou um profissional, que é um bom profissional, e de repente ele começa a ter uma queda na sua produção, começa a ficar desatento, esquece as coisas, enfim, há um comprometimento cognitivo também. E se você não trata, o que acaba acontecendo, na maioria das vezes, é uma evolução. Então, um episódio depressivo, por exemplo, leve, ele vai tender a se transformar em moderado e grave. No grave, sim, como você estava dizendo antes, a gente tem o risco de suicídio, né? Às vezes com tentativas. Então, por isso, a detecção precoce, a busca de ajuda, a busca de tratamento, no início é sempre melhor, para a gente evitar que a situação clínica se agrave. Então é tratável, né doutora Sim. Kátia? É curável, tratável, detectado no início, né? Não, e mesmo que não seja no início, claro, a depressão, ela tem tratamento como as outras doenças, né? Até 1990, na classificação internacional de doenças, eu vou me referir a essa classificação porque é o que é utilizado no nosso país oficialmente, mas até aí a gente chamava de doença mental, o que desde então nós denominamos de transtornos mentais. Então nós temos inúmeros transtornos mentais. Por exemplo, dependência química, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, os transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, autismo. Então, tudo isso faz parte dos transtornos de humor. Foram vários motivos para ter essa mudança, em vez de chamar de doença, chamar de transtorno, mas um deles era para tentar desfazer o estigma que os transtornos mentais têm. Porque tem a ver com uma história pregressa, né? E muito ligado a crendices, a coisas assim, digamos, de uma outra dimensão, né? E a gente não pode misturar os fatores. Com o avanço da ciência, do conhecimento, foi-se observando que havia alterações orgânicas, além de alterações emocionais, que estão presentes e que isso faz com que a pessoa apresente determinada situação clínica. Hoje a gente sabe que existem alguns tipos de depressão, principalmente essas ligadas aos transtornos do humor, né? Tanto o transtorno bipolar do humor quanto a depressão, o transtorno depressivo maior, que estão relacionados à genética. Então,
você faz a história da familiar da pessoa, você vê que em várias gerações, várias gerações você encontra referência. Tinha a bisavó que era deprimida, o vô teve uma depressão, não sei quem teve uma depressão. Então existe um tipo de depressão que você encontra essa referência familiar, né? Então, quando a gente fala do ponto de vista orgânico, tanto tem os fatores hereditários, né, a genética, quanto tem o que hoje a ciência reconhece, que é uma alteração da neurotransmissão. Então, você tem entre uma terminação nervosa e outra, você tem substâncias químicas, a gente chama de neurotransmissores, e tem uma alteração aí nessa região. Então, na sinapse, a gente tem uma recaptação indevida desses neurotransmissores. Já existem vários identificados, vários que se sabe que estão envolvidos com a depressão. Então, quando a pessoa vem e o psiquiatra medica, claro, baseado nos critérios diagnósticos, né, que eu te falei que existem, ele vai medicar para quê? Para evitar que esse neurotransmissor ele seja recaptado, que ele possa permanecer onde ele deveria, né? É como se fosse um link que você precisa ter aquilo ali. Imagina que um fio condutor da eletricidade, você tem esse fio que não está conduzindo adequadamente. Então você tem que fazer alguma coisa ali para que essa condução seja retomada. E todas as vezes que a gente fala em tratamento, a gente vai falar no tratamento do ponto de vista psiquiátrico, né, médico, até porque o médico precisa fazer um diagnóstico diferencial, o psiquiatra precisa, por meio da história clínica, de exames complementares, ele vai fazer um diagnóstico diferencial para ver se a pessoa está com esse humor rebaixado, com falta de apetite, por outras questões orgânicas, que não uma depressão. Então, a pessoa precisa do tratamento médico e também do acompanhamento psicoterápico. É muito importante esse acompanhamento, porque a psicoterapia ela vai contribuir para que os aspectos emocionais possam ser elaborados de uma forma melhor, desfazendo algumas crenças, desfazendo algumas crenças mesmo que a pessoa tem. Isso geralmente está relacionado desde a infância e podendo reformular isso na vida dela. Então, a psicoterapia junto com o tratamento psicofarmacológico é o tratamento indicado para o transtorno depressivo. Bom, pelo que eu estou vendo então, doutora Kátia, a depressão não tem idade, né? Ela afeta desde a criança como o idoso. Sim. Mas ela é mais comum em que faixa etária? No adulto. No adulto? No adulto, tá? Depende se é um transtorno bipolar, uma depressão de um transtorno bipolar, se é um episódio depressivo, mas em geral a depressão acomete mais o adulto. Mas a gente tem sim depressão na infância e às vezes as pessoas não acreditam, falam, mas como é que pode? Participa de grupos, grupo de jovens, sai com os amigos, como é que pode estar deprimido e ter essa participação, ir para a escola? Então parece que é incongruente, mas não é. Não é incongruente. Então, a depressão infantil hoje, né, no nosso país, ela já tem sido melhor diagnosticada e tratada, né? Claro que a gente não tem recursos farmacológicos como a gente tem para os adultos, por conta até das pesquisas serem mais restritas nas crianças, né, no menor de idade. Então, nós não temos os mesmos recursos terapêuticos, mas temos muito bons recursos, né? E a psicoterapia. E um outro fator importante, né? Então, quando a gente fala no transtorno depressivo ou outros transtornos mentais, é sempre a gente pensar em 3 aspectos. No aspecto, como eu disse, orgânico, no aspecto emocional e ambiental. Então, uma criança que está, por exemplo, na família e num ambiente muito difícil, com muita briga, sem carinho, sem afeto, sem cuidado, essa criança ela vai precisar que esse aspecto familiar seja abordado também. Já é uma séria candidata, né? Então, a depressão. Eu estou dizendo assim, é uma séria candidata, mas assim, se ela está com depressão e a gente começa a tratar, então ela vai ter que tomar remédio, ela vai para a terapia e a família também precisa de cuidados, porque se você não modifica o ambiente,
Fica muito difícil aquela criança poder ter uma resposta.